do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, irmã. Mesmo assentado, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Assentado, mas com reverência à palavra do Senhor. Eu quero nessa noite falar sobre o cuidado de Deus. Eu vou falar sobre o quê? Mais uma vez. Amém. É sobre isso que eu estarei abordando nessa noite, nessa mensagem. Quem encontrou 1 Pedro 5:7? Encontraram? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Amém? Há uma outra tradução: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gostaria, como introdução dessa mensagem, começar dizendo o que é lançar a nossa ansiedade. O versículo, ele é bem claro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de mim e de você, cuida de nós. O significado desse versículo, obviamente, fala sobre exatamente o cuidado de Deus para com seus filhos. Ele também mostra que há, ou que não há motivos para eu e você desesperarmos de forma demasiadamente. O apóstolo Pedro, ele escreve desafiando nós, como filhos de Deus, a descansarmos no Senhor, acreditarmos nele diante de tudo aquilo que nos aflige. A verdade é que a ansiedade é um fardo pesado para qualquer um de nós. Quando alguém é tomado pela ansiedade, essa pessoa, ela passa a ser dominada por ela. Há um domínio sobre a pessoa através da ansiedade, e isso faz mal àqueles que vivem ansiosos. Mas a boa notícia é que isso não é nada para Deus. A ansiedade, a boa notícia, que ela não é problema para Deus, porque Deus, Ele é poderoso. O Senhor é aquele que nos ajuda a vencermos, que cuida de nós, para vencermos as nossas ansiedades. Então, portanto, se você nessa noite, você que me ouve aqui presencialmente, ou nas redes sociais, se você se encontra aflito, ansioso, eu digo para você, eu quero profetizar sobre a sua vida, já que descanse no Senhor, porque Ele te dará vitória no nome de Jesus. Quantos crê, digam amém. Então, descanse na certeza de que o Senhor, Ele cuidará de cada um de nós. O cuidado de Deus está subordinado a uma condição. Vou repetir novamente. O cuidado de Deus está subordinado a uma condição. E qual é essa condição? É você, eu, todos nós aceitarmos que Ele cuide de mim e de você. Então, a condição para que Deus cuide de nós
é aceitarmos essa condição. É nós orarmos, quando nós buscamos a Deus, é dizer para Ele: Senhor, eu estou entregando nas Tuas mãos a minha aflição, aquilo que me causa ansiedade, e deixar na mão dEle e descansar. E confiar que Ele vai fazer o melhor para mim e para você. Eu quero citar aqui alguns personagens da Bíblia que tiveram a experiência desse cuidado que eu ministro nessa noite aos irmãos. Que o Senhor colocou essa palavra no meu coração para ministrar à igreja e àqueles que estiveram, estão ouvindo, ouvirão essa mensagem. Pessoas que tiveram a experiência acerca do cuidado de Deus. E começando por Gênesis, nós vemos já no início da criação, Deus cuidando dos dois primeiros habitantes dessa terra, Adão e Eva. Mesmo depois da queda, Deus manifestou-se o seu cuidado para com Adão e para com Eva. Providenciou vestes e providenciou também o plano de redenção, de salvação para o ser humano. Nós vemos Deus cuidando de Noé, salvando ele e sua família. Quando nós vamos para os patriarcas, Abraão, Deus chamou ele para que obedecesse a voz de Deus. Abraão decidiu obedecer a voz do Senhor. E nós, ao estudarmos a vida de Abraão, nós vemos o cuidado de Deus. A partir do momento que ele decidiu aceitar o chamado, o convite do Senhor, desde quando ele saiu do meio da sua família, dos seus familiares, a mão do Senhor estava sobre ele, cuidando, mesmo também quando ele falhou acerca da sua esposa, quando ele diz lá no Egito que era a irmã dele, mas o Senhor providenciou livramento. Depois Isaac, depois Jacó e depois José. Mesmo diante de toda a adversidade que José enfrentou, se tornando escravo lá no Egito, mas a boa mão do Senhor estava sobre José, cuidando de todos os detalhes. Muitas vezes, meus irmãos, eu e você, às vezes passa pela nossa mente acerca, talvez você vai entender o que eu vou dizer, acerca do cuidado de Deus. Às vezes nós achamos que Deus está distante, principalmente naquilo que não deu certo, ou que não está dando certo na minha vida e na sua vida, que ainda não se resolveu. Muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos, ou falamos para alguém, às vezes para a esposa, para o esposo, para algum familiar: cadê o cuidado de Deus? O pastor pregou sobre o cuidado de Deus, mas preparando essa mensagem eu não questionei, mas essa pergunta veio à minha mente. Por isso eu estou compartilhando com vocês. E o que Deus ministrou no meu coração é: mesmo quando algo não dá certo, ou não tem dado certo na minha vida, na sua vida, isso significa que Deus está cuidando. Mesmo nessas circunstâncias e tantas outras, eu e você precisamos ter essa certeza de que mesmo quando algo aos nossos olhos, da forma que nós estamos avaliando muitas vezes,
não estamos vendo, talvez, algumas vezes, a solução. Mas algo que nós precisamos enxergar é que Deus está trabalhando. É que Ele está cuidando. Não só quando nós recebemos o sim de Deus, mas muitas vezes quando não, Deus está cuidando de nós. É difícil? É, não é? Porque nós gostamos de respostas imediatas, de soluções rápidas, mas esse não é o método de Deus trabalhar. Deus tem o seu tempo, a sua hora. Isso nós já temos ouvido muitas e muitas vezes. Então Deus cuidou de José, cuidou dos patriarcas. Desde o início da sua criação, Ele tem cuidado de cada um dos seus filhos. No livro de Êxodo, nós vamos ver também esse mesmo cuidado com o povo de Israel. Eles ficaram escravizados 430 anos lá no Egito. Mas Deus providenciou um libertador, Moisés. Depois de todos esses anos, eles começaram a clamar, começaram a buscar o Senhor. E Deus diz: olha, eu vou descer para livrar o meu povo. Eu ouvi a aflição do meu povo e eu vou descer para cuidar deles. Não que Deus não estava cuidando. Mesmo na escravidão, Deus estava cuidando. Mas agora, uma nova história vai se começar, vai se desenrolar. Deus vai manifestar o seu grande poder, a sua grande manifestação, através das 10 pragas lá no Egito. Então o Egito sofre porque Deus está agindo em favor do seu povo. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Eu estou falando sobre o cuidado de Deus. Eu estou falando sobre um Deus que cuida dos seus filhos, daqueles que decidem confiar, que deixam Ele cuidar das suas vidas, das suas famílias. Então Deus providencia um libertador. Deus envia um maná para sustentar eles no deserto, codornizes. Em algum momento o povo começou, quando murmuraram, Deus providenciou carne para eles comerem. Então Deus providenciou codornizes. Eles começaram a dizer: mas lá no Egito tinha carne. Deus falou: é a carne que vocês querem, eu vou mandar carne para vocês. Enviou maná, fez maná, manancial de águas sair da rocha, sarou as águas amargas para saciar a sede do seu povo, preparou uma coluna de nuvem para proteger o seu povo do sol durante o dia, e uma coluna de fogo para iluminar e aquecer o seu povo à noite. Porque no deserto, durante o dia, é muito calor, de noite é muito frio. Então Deus providenciou tudo isso, porque Ele é um Deus que cuida. Eu não sei aonde a sua mente está indo neste momento. Eu não sei para onde o seu pensamento te leva a me ouvir falar sobre o cuidado de Deus. Talvez a sua mente está indo lá naquele problema, naquela luta, que tem trazido ansiedade sobre o seu coração. Senhor, o Senhor está falando do seu cuidado, mas e a minha vida? E isso, aquilo, outro. Algumas coisas estão desconcertadas. Parece que não se encaixam. Parece que não se resolvem.
Mas no tempo de Deus, o milagre vai chegar. O milagre vai acontecer, meu irmão. Quantos creem, digam amém. Ainda continuando falando sobre alguns exemplos de homens e pessoas que passaram pela experiência do cuidar de Deus. Deus providenciou para Elias corvos para alimentar ele lá à beira do rio, do riacho de Querite. E quando o rio secou, então Deus diz para Elias: vai até o Querite, eu vou te mandar corvos para te alimentar, e você vai beber, vai matar sua sede do riacho. Mas quando essa providência cessou, que a seca foi extensa, Deus providenciou a viúva. Irmãos, Deus jamais vai nos deixar desamparados. Jamais. Pode ser que a sua despensa, como já ouvi muitos testemunhos dessa forma, que eu vou dizer para os irmãos. Há muitos anos atrás, sabe, naquele tempo que, eu não sei se você ainda usa, em casa usamos bem, né? Preciso confirmar com a mulher. Antigamente usava aquele joguinho de lata, né? Vocês lembram? Os mais antigos vão lembrar, né? Às vezes era amarelo, ou azul, diversas cores. Aí tinha um maior, às vezes era para o arroz, um menor para o feijão, alguns para a farinha. Quem gostava de farinha, eu gosto de farinha. E assim, o outro para o açúcar. Muito bem. Eu me lembro que um irmão, dando um testemunho, falando sobre exatamente o cuidado de Deus. E ele dando o seu testemunho, falou: irmãos, a hora que chegou no finalzinho do arroz, a hora que minha esposa ia fazer o último arroz que nós tínhamos, Deus chegou com a providência. É assim que Deus faz, irmãos. Por isso que nós não podemos desesperar. Hoje nós estamos vendo um tempo, há muitas pessoas necessitadas, mas se nós formos analisar, os mais velhos, mais de idade, o nosso país, nós já enfrentamos dificuldades muito grandes. Eu, junto com a minha família, quando era pequeno, com os meus pais. Então, nesses meus anos de vida, principalmente depois que aceitei Jesus, irmãos, eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. A providência de Deus, sempre o Senhor providenciando, não deixando nada nos faltar. Então, é isso que Deus faz. E Ele fez com Elias. A hora que o rio secou, Deus já tinha providenciado uma viúva. Deus falou para Elias: Elias, levanta daqui, olha, aqui o meu tempo para você terminou. Eu não vou mais continuar. Deus poderia continuar sustentando Elias ali? Logicamente que poderia. Mas Deus diz: olha, eu vou te dar uma nova experiência. Levanta daqui, vai para Serepta. Você já ordenei uma viúva te sustentar. Mas ele chegando lá, a viúva não tinha nada, só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela exercitou a fé, ela confiou na palavra do profeta. E Deus sustentou aquela mulher, o seu filho e o profeta por muito tempo, irmãos. A farinha não acabou, o azeite também não acabou, até que Deus enviou chuva. Jamais devemos duvidarmos do cuidado, da proteção, da providência do Senhor. Amém, meus irmãos? E ainda, Deus usou o profeta Elias para ressuscitar o filho dessa mulher que veio a falecer.
A mulher creu, Deus providenciou, e um momento lá que Elias estava lá ainda, o filho dessa mulher morreu. Mas Deus usou o profeta e ressuscitou o filho daquela mulher. Ainda eu posso citar, eu tenho algum tempo, mas alguns personagens. Falar de Daniel na cova dos leões. Por causa da inveja, lançaram Daniel na cova dos leões. Mas Deus estava lá com Daniel. Os leões não conseguiram devorar Daniel, porque ele estava sob a proteção do Deus, do seu Deus, que é o meu Deus, o seu Deus. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que Deus tem providência, Deus tem proteção, Deus tem tudo para nós. Independente do que você estiver enfrentando na sua vida, saiba que o Senhor vai te dar livramento, vai dar provisão. É o cuidado de Deus. Ainda falando de Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3, está em Daniel 3, do 23 ao 26, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Por quê? Por que foram lançados? Porque não quiseram adorar outro Deus além de não o seu Deus. A provação chegou até eles, esses 3 homens, amigos de Daniel. Ou vocês adoram a estátua que o rei determinou para que fosse adorada, ou lançado na fornalha de fogo ardente. Eles decidiram: nós não vamos se prostrar a Deus nenhum, a não ser o nosso Deus. Nós não serviremos a outro Deus, a não ser o nosso Deus. Eles foram firmes na decisão deles. E aí o rei se enfureceu. Se você não conhece a história, lê lá em Daniel, capítulo 3. A história dos 3 rapazes, dos 3 homens, que decidiram honrar o seu Deus. E Deus honrou a eles. Quando decidimos, irmãos, honrar a Deus através da nossa fé. E quando é que nós honramos a Deus? Quando nós fugimos do pecado, quando nós fugimos de tudo aquilo que tenta nos contaminar, quando nós, mesmo diante de qualquer situação, nós dissemos: olha, para Deus, Senhor, eu não sei como resolver, eu não sei como fazer diante dessa situação, eu não vejo saída, mas uma coisa eu faço: eu vou continuar confiando em Ti. Isso é honrar a Deus, é exercer a nossa fé, é confiar inteiramente no Senhor, de que Ele vai abrir uma porta, de que Ele vai apontar um caminho, de que Ele vai fazer algo, Ele vai mover em seu favor. Se você crê, diga amém. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um filho de Deus. E nessa noite eu estou falando sobre o cuidado deste Deus para com o seu povo. E aqui está o povo de Deus. Ele vai fazer, porque Ele é Deus, irmãos. Ele cuidou de Abraão, Isaac, já falei, citei eles, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é esses 3 mesmos aqui que eu falei. Esses 3 é o nome lá da Babilônia. Misael, Azarias e Ananias é o nome original deles, judeu. Mas eles decidiram honrar o seu Deus. Quantos em momentos
que encontram oposição, desistem de confiar no Senhor. Não suportam a provação, não suportam a tentação. Mas eu e você não podemos tomar esse caminho. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você. Amém? Deus cuida de mim. Muitas vezes, eu e você não vemos o mal. Muitas vezes, eu e você não vemos o perigo. Mas quantos livramentos o Senhor já nos deu. Sabe aquele ônibus, talvez, que um dia você chegou, deu com a mão, ele não parou? Livramento de Deus. Quantas pessoas perderam o voo? Não embarcaram naquele avião, e aquele avião caiu. Não sei se você já passou por experiência que eu passei, né? Uns anos atrás aí, um tempo atrás, não lembro. Sabe daquele dia que você está andando na rua? Eu acho que faz muito tempo, porque esse tempo eu andava de ônibus, né? Eu acho que faz muito tempo. Só nessa empresa que eu estou, faz 10 anos, vai para 10 anos. E eu fui 2, 3 vezes só de ônibus, né? Eu não sei se foi uma dessas vezes. Preocupado, pensando, né, em algumas coisas que está vivendo, e atravessando uma avenida, pensamento longe, e o corpo se movimentando. E a hora que eu menos percebi, só senti o vulto, irmãos. Já aconteceu isso com você? Ou com alguém aqui? O carro passa raspando. Aí dá aquele susto. Quem é que cuidou? É Deus, irmãos. E muitas experiências nessas viagens para a Bahia. Eu sei que cada um aqui tem a sua história. Mas eu quero, aqui em nome de Jesus, fazer você refletir acerca do cuidado de Deus. Quantos livramentos! Nós não enxergamos o mal, mas muitas vezes o mal está ali, à espreita, tentando, nos esperando. Já tive livramento de bala perdida, irmãos. Ah, mas o pastor já morou no Rio de Janeiro? Não, aqui em Campinas mesmo. Às vezes fala sobre bala perdida, só pensa que é no Rio de Janeiro, né? É aqui mesmo. E quantos livramentos já Deus te deu? E alguns Deus nos deu, né, a oportunidade de presenciar, para nós contar, para nós testemunharmos, como eu estou fazendo aqui nessa noite. Mas tem outros livramentos que Ele nos livrou, que eu e você nem sabemos. Olha, e não é uns, dois, não é muitos, que Deus nos livrou, e eu e você nem ficamos sabendo. Mas Ele estava ali com as mãos. Sabe aquela história das pegadas na areia? Aquela pessoa que estava caminhando na praia e reclamando com Deus, falou assim: o Senhor me abandonou, Senhor, eu estou vivendo sozinho, estou carregando esse fardo, estou carregando, né, tudo isso sozinho. E ele consegue enxergar só 2 pegadas na areia. Aí Deus vai dizer para ele: ah, meu filho, essas 2 aí não é sua não, é minha, eu que estava carregando você. Aleluia. Isso é quando nós muitas vezes nos sentimos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está nos carregando. E nos carrega muitas vezes, nos carregou e muitas vezes vai nos carregar quando nós estivermos aqui. Porque Ele é Deus. É Deus que cuida de nós. Partindo para o final, irmãos. O Deus que sabe todas as coisas, o Deus que vê todas as coisas, Ele move céus e terra
em meu favor, ao seu favor. Deus não se esqueceu de você. Digam amém. Repita comigo: Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de mim. De mim. Em Mateus 6, 25, 34, Jesus nos orienta a não ficarmos ansiosos por coisa alguma nesta vida, porque Ele cuida de nós, Ele cuida do que vemos e também do que não vemos, do que eu já falei. Ele cuida do que nós vemos e cuida também daquilo que nós não vemos. Sabe aquele versículo lá de 1 Coríntios? Fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. É isso. Ele já sabe o que nós necessitamos. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Precisamos apenas aprender a viver o dia de hoje. Afinal, é por isso que ele se chama presente. O viver hoje é uma dádiva do Senhor, porque amanhã não pertence a nós, pertence a Ele. Eu não posso garantir para você que eu vou viver amanhã, nem você pode garantir para mim que você viverá amanhã. Mas se for a vontade de Deus, viveremos. E será o dia de amanhã, como hoje, um presente, uma dádiva de Deus. Porque a vida, essa vida que nós temos, foi Ele que nos deu. Então, devemos aprender a viver o dia de hoje debaixo da graça do Senhor, debaixo da confiança, debaixo do cuidado do Senhor, porque é um presente de Deus. Se é um presente, nós podemos ter certeza que Ele vai providenciar todas as nossas necessidades. Ele vai cuidar de todas as coisas. O Ministério de Louvor pode chegar, que já estou terminando. Só uma maneira de termos um amanhã diferente é tornar o hoje um dia muito especial. Olha que interessante essa frase. Só uma maneira de termos um amanhã diferente de hoje. Qual é a forma, qual é a maneira? É tornar o dia de hoje especial. E como tornar o dia de hoje especial? É descansando no Senhor. É lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Aquilo que nos aflige, aquilo que tenta roubar a nossa paz, o nosso sono, tenta roubar a nossa alegria. Então, faça desse dia, de cada dia da sua vida, devemos fazer um dia especial, porque é um presente do Senhor. E outro detalhe, buscando sempre o reino de Deus hoje, porque todas as coisas Ele irá acrescentar. Digam amém. Se coloque de pé, o Ministério de Louvor, eu pedi para eles cantar um louvor, eles vão ministrar agora conosco, e após esse louvor eu vou ministrar sobre a sua vida uma oração em nome de Jesus.